Olá pessoal, uma vez mais com o nosso vídeo Yoga na Rede. O vídeo passado nós falamos do aspecto Maya, o que é Maya, de acordo com a filosofia védica, que é esse véu de separação, é essa hipnose cósmica, é esse sonho cósmico que nos separa, que nos ilude, por assim dizer, da nossa verdadeira essência iluminada dentro da gente, quem a gente verdadeiramente é, ser de luz, de paz, de amor, de harmonia. O tópico de hoje vai ser relacionado a isso, mas de uma forma mais talvez científica, falando do pensamento e das emoções. Como o nosso pensamento e as nossas emoções se influenciam pelo externo ou pela energia, a frequência interna que a gente tem, criando esse ambiente de Maya à nossa volta. Essa história eu contei já em vários seminários, que ilustra, né, o poder das nossas emoções, da nossa frequência interna, de como a gente é internamente, projetando na realidade à nossa volta. É a história de um samurai muito poderoso, muito temido por todos, muito conhecido na época da Ásia Antiga. E ele escutou, alguém disse para ele que é muito importante incorporar espiritualidade, conhecimento espiritual no nosso dia a dia. E ele sentiu que ele tinha todo esse potencial marcial, todo esse poder de luta, de usar a espada, de conquistar, de chegar a qualquer missão que ele foi incumbido de forma bem sucedida, mas que faltava nele esse conhecimento espiritual. Foi recomendado a ele um grande mestre, o mestre Zen, que vivia numa cidade perto. Ele foi em direção a esse mestre e quando ele chegou perto dele, esse mestre estava assim meditando, assim com os olhos serenos, fechados, aquele semblante de paz, desse estado de uma pessoa que está em sintonia com essa paz interna, né? Ele viu nesse mestre Zen assim uma energia celestial mesmo e se impressionou. Mas sempre acostumado a ter atenção imediata, ele ficou sem paciência de esperar o mestre. Então, nessa impaciência dele de receber essa atenção, ele começou a fazer ruídos como ruídos na garganta para o mestre notar a atenção dele. Finalmente, o mestre abre os olhos cintilantes como duas estrelinhas brilhando na noite, e olha para ele e diz assim: posso fazer por você? Esse mestre, esse samurai, né, sempre acostumado às pessoas olharem para ele e dizer: você, bem-vindo, sente-se. E o mestre Zen olhou para ele assim com a indiferença, né? Ele disse: posso fazer por você? Isso já afetou ele um pouco, ele não estava acostumado com isso. Aí ele disse: bem, eu sou o grande samurai Matukaru Kazaki, com certeza você já ouviu falar de mim. O mestre Zen disse: não, nunca ouvi falar. Isso afetou ele ainda mais. Ele disse assim: pois eu sou esse grande samurai e venho a você com uma pergunta espiritual, porque eu quero começar a aprender sobre a espiritualidade. Aí o mestre Zen olhou para ele assim, já mudando um pouco a face, né? O rosto dele já mudou, assim como começando a fazer uma fisionomia assim quase de aversão a ele, né? De rejeição. Mas o samurai não se abateu, porque mesmo já estando nervoso com a falta de atenção, ele se manteve naquela postura de guerreiro respeitador. Então ele disse a ele, o mestre Zen disse: qual é a sua pergunta? Ele olhou para o mestre Zen e disse assim: qual é a diferença entre o céu e o inferno? Aí o mestre Zen agora completamente transformou o rosto, começou a fazer uma cara de nojo mesmo, parecia que estava na presença de uma lata de lixo, e olhou para ele: você nem banho toma, você nem cuida da sua aparência, você saia da minha presença, que eu não tenho tempo para você.
Agora, nesse momento, o samurai começou a ficar enfuriado, né? As veias começaram a aflorar no pescoço dele, os olhos ficaram esbugalhados, ele começou a ficar roxo de raiva. Ele disse: você não sabe com quem está falando? Eu sou Matukaru Kazaki, temido por todos. Aí o samurai: temido por todos? Você é pior do que lixo, você saia da minha presença, vá embora daqui. Agora o samurai, assim, já enfurecido mesmo, transformado mesmo, foi puxar a espada para cortar a cabeça do mestre Zen. Quando o mestre Zen olhou para ele, voltando a esse semblante de paz, e disse assim: isso, meu filho, é o inferno. Aí o samurai jogou a espada no chão. Literalmente as pernas deles bambearam, as pernas do samurai, como se fosse de borracha, de tão envergonhado que ele ficou. E ele caiu de joelho no chão, lacrimejando, e tocou os pés do mestre Zen em humildade, em reverência. Os olhos já com o tamanho normal, as veias já voltando ao normal, o rosto expressando humildade. Ele olhou assim para o mestre Zen e disse assim: eu entendo agora todo esse treinamento, toda essa atividade que eu tive, todo o sucesso que eu tive. Eu ainda assim não tenho controle das minhas emoções. Eu entendo. E tocou os pés do mestre: me ensine. E olhando com os olhos calmos ao mestre, e o mestre com olhos calmos, olhando bem profundamente nos olhos do samurai, disse: isso, meu filho, é o céu. Então, a gente na nossa vida, às vezes a gente vê uma história assim dramática, a gente acha até ridículo que o samurai atuou assim, mas na nossa vida a gente passa por várias situações diárias, que a forma que a gente pensa, que a nossa forma de ser emocional transforma o nosso dia a dia em infernos temporários ou céu. Então, se alguém está dirigindo e outra pessoa vem e corta no tráfego, a gente tem essa coração acelera, essa raiva vem, né? As pessoas que não têm controle das emoções ficam piores ainda e entra nesse ambiente infernal de existência. Ao mesmo tempo, uma mente, como o grande mestre Yogananda diz, uma mente que se torna qualitativamente feliz, calma, em equanimidade, em equilíbrio frente às coisas que acontecem, boas ou más, essa mente pode ser dita como uma mente que está vivendo, que está existindo no céu psicológico. Então, essa história ilustra até a relatividade do que está acontecendo à nossa volta, que é o que tem a ver com Maya. Maya ensina para a gente que o mundo é relativo, tem a ver com o grau de identificação, de apego e envolvimento emocional. Uma mente negativa, uma mente que vê o mundo como algo ruim, vamos dizer assim, mal, ela vai estar vibrando com essa frequência. E todos os lugares que essa pessoa for, ela vai perceber sinais desse mundo ruim e mal que ela acredita existir. Uma pessoa já positiva, ela vai estar em ambientes e ela vai sempre estar conectada com a frequência das coisas boas. Então ela vai perceber as coisas boas, as coisas positivas, as coisas belas, as flores, a beleza de uma árvore, o encanto de uma criança sorrindo e todas as coisas bonitas que está ao nosso redor constantemente. Mas a mente sintonizada com a energia negativa vai perceber as coisas negativas. A mente sintonizada com a energia positiva vai perceber as coisas bonitas, positivas. Só essa atitude mental vai fazer da pessoa ver o mundo de forma diferente, viver, sim, num mundo completamente diferente. Vocês vão ver agora um vídeo que resume isso que eu falei do pensamento, da frequência, da sintonização. E vocês vão perceber como é cientificamente até comprovado que a frequência do nosso pensamento
que a qualidade das nossas emoções e sentimentos afetam o mundo à nossa volta e nos fazem ver o mundo de formas diferentes, de acordo com essa frequência. Você sabia que os nossos pensamentos influenciam a vida que queremos ter? A cada dia a ciência traz novos conhecimentos sobre esse tema. Quando pensamos, colocamos nossa atenção em algo e nosso cérebro se ativa através de cargas elétricas. Estudos de eletrodinâmica nos dizem que quando cargas elétricas se movimentam, dão origem a ondas eletromagnéticas, que se propagam pelo ar e até mesmo através de meios sólidos. Sabemos também que tudo no universo é composto por átomos, que são formados por um núcleo e uma região denominada eletrosfera, composta por partículas em movimento, os elétrons. Os diferentes tipos de matéria são resultado da quantidade de cargas e da forma com que os átomos se agregam. É isso que faz nosso cérebro ser diferente de uma castanha do Pará. Para entendermos um pouco melhor o funcionamento do cérebro, vamos pensar nos aparelhos eletrônicos que conhecemos, como o rádio. Eles transmitem sinais elétricos através do ar. Você não vê as ondas do rádio, mas basta ligá-lo para perceber seus efeitos. Da mesma forma, quando pensamos, a movimentação de cargas elétricas presentes em nosso cérebro dá origem a ondas eletromagnéticas que são transmitidas para o meio. Provavelmente você já ouviu falar de um exame chamado eletroencefalograma. Nele, alguns eletrodos são conectados à cabeça e captam ondas emitidas pelas atividades cerebrais. Essas ondas não se limitam à superfície do crânio e se propagam pelo ar. Ou seja, no meio onde vivemos, estamos expostos a sinais de rádio, TV, ondas sonoras, sinais luminosos e também a ondas de pensamentos. Estudos da física quântica começam a demonstrar que tudo o que pensamos acaba funcionando como um elemento que sintoniza as infinitas ondas vibracionais que existem no universo. Da mesma forma que o rádio sintoniza uma única onda eletromagnética por vez, ao pensarmos em algo, sintonizamos a nossa atenção nisso e passamos a observar o mundo por essa ótica. Já se pegou pensando em alguém e, de repente, a pessoa te liga? Ou você a encontra na rua? É como uma mulher grávida, por exemplo. Com foco voltado para a gravidez, ela começa a observar outras mulheres grávidas onde quer que vá. E isso acontece em outros setores da nossa vida. Perceba a importância de observarmos nossos pensamentos, pois eles irão criar a realidade no interior de nossa mente e farão nossa atenção se direcionar para fatos e acontecimentos similares ao que percebemos internamente. Pensamentos adequados, mais do que trazer o que desejamos, despertam a vontade interior para agirmos em busca da conquista dos nossos sonhos. Então, onde está o seu foco? Portanto, como vocês viram, é importante a gente manter a qualidade do pensamento, da gente observar se a gente não está deixando a nossa mente ser levada pelo negativo, pelas influências, às vezes até da mídia, que muitas vezes exageram nas notícias ruins, e a gente vai absorvendo com a esponja da nossa mente, e também com os nossos próprios traumas e problemas que a gente teve no passado, com pessoas, situações de trabalho. Se a gente ficar sempre nessa frequência, se sentindo culpado, ou se sentindo maltratado, ou se sentindo vitimizado, isso vai criando uma sintonia. E essa sintonia vai fazendo a gente perceber as coisas que vibram com ela. E o nosso mundo vai se tornando de acordo com essas emoções e com esses pensamentos. Como já disseram, nós somos o que pensamos. Então a gente vai aprimorando esse pensamento dia a dia, gradualmente, mudando essa sintonia. A gente vai trabalhando nas nossas emoções, trazendo entendimento, trazendo aceitação ao nosso coração, para que essa frequência interna seja de gratidão, de amor, de paz, de entendimento,
e a gente comece a ver mais e mais à nossa volta sinais disso. Muitos anos atrás, os aviões eram dirigidos quase como se fosse um carro mesmo, um barco. O piloto tinha que levar o avião manualmente. Elevava a altitude, diminuía a direita e esquerda. Num desses voos em particular, nesses pequenos aviões, um piloto que estava já na metade do caminho da partida ao destino, notou que havia um rato no avião. E esse rato estava com fome e estava roendo, sabe o quê? Um fio nesse avião que era de suprema importância para o funcionamento. Esse rato roía vorazmente esse fio. O piloto sabia que se ele partisse esse fio, o avião caía. E ele tentou com os pés afastar o rato, assustar o rato, mas ele não parava de comer. Então o piloto se viu basicamente como morto, porque ele não tinha tempo de voltar ao destino, chegar ao destino, nem voltar ao ponto de partida. E a superfície abaixo era montanhosa, não dava para aterrissar. Ele disse: pronto, acabou minha vida. Mas na calma que ele conseguiu manter, ele se lembrou de uma história que contava sua professora de biologia. Ela contou que os mineiros levavam para baixo da mina, nessa época antiga, um canário numa gaiola, porque o canário iria indicar para eles se o sistema de ventilação começasse a ficar problemático. Então eles sentem a falta de ar, a falta de oxigênio, bem antes do ser humano sentir. E se eles começassem, esses animaizinhos e o canário aqui em particular, se ele começasse a sentir, os mineiros saíam da mina até a ventilação ser consertada. Se lembrando disso, ele resolveu aplicar o mesmo sistema ao nosso ratinho. Ele foi o quê? Elevando a altitude do avião cada vez mais, até que o ar foi ficando mais rarefeito. E o rato começou a cambalear. Senti como se estivesse um pouco bêbado, falta de ar. O ratinho olhava para ele e ele ia continuando elevando a altitude. Ele não sentia nada, mas o rato sim. Finalmente o rato, patinhas para cima, não conseguiu sobreviver. Ele, alegremente, levou o avião ao destino e teve uma longa vida. Essa história tem uma relação muito interessante com a forma que a gente pensa, porque o rato aqui são as preocupações, os estresses, os medos que a gente permite penetrar no avião da nossa consciência. E esse rato, ele vai roendo no nosso sistema nervoso, ele vai roendo na nossa qualidade de vida. E a gente vai se deixando, muitas vezes, ser dominado e não faz nada para mudar a situação. Ou tenta mudar a situação sem mudar a altitude, entre aspas. Mas como Einstein falou, nenhum problema pode ser solucionado do mesmo ângulo que ele foi criado, no mesmo nível que ele foi criado. Então, quando a gente eleva a nossa consciência, por exemplo, para pensamentos mais positivos, para pensamentos de fé, para pensamentos de gratidão, para pensamentos de ver o lado positivo, construtivo da situação, focar em soluções, não no problema. Ou quando a gente usa mesmo de métodos espirituais como meditação, ou mesmo busca companhias positivas, ambientes diferentes, a gente eleva a nossa consciência a altitudes que as preocupações, que os medos e os estresses não conseguem sobreviver. Então, a importância dessas práticas do yoga, qualquer prática espiritual, entra aí. Porque essas práticas vai mudando as nossas emoções e os nossos pensamentos. E o nosso mundo vai mudando com isso. Até a próxima.
próxima.